Bem-vindos ao Espaço Estudo. Infelizmente, pela primeira vez nesses anos, eu necessitarei fazer uma errata de uma questão que foi feita aqui, tá? No caso, a errata da questão 8, a última que foi postada no canal. Né? Bom, perdoem-me essas falhas, né? Mas eu preferi não substituir, não apagar esse vídeo, por quê? Primeiro, para não perder a referência dessa errata. E segundo, porque o canal estava parado há muito tempo, eu mudei de estado, houve a crise da pandemia, e agora que eu retornei às atividades gravando o canal, eu preferi, né, usar esse vídeo para fazer como se fosse um reinício do canal, uma reinauguração, e eu divulguei bastante. Isso gerou inscrições, gerou visualizações, curtidas, e eu prefiro não perder esses dados que já entraram para a estatística do canal, que é um canal muito pequeno, não chega a ter 300 inscritos, então qualquer curtidinha faz diferença. Então eu mantive. E também por que eu mantive? Porque os cálculos feitos no primeiro vídeo não foram alterados por conta, os resultados não foram alterados por conta das falhas que eu cometi. Tá? Então serão 4 correções. Em relação à primeira, um agradecimento, né, ao Tiago Moreno, que me chamou a atenção para um lapso de memória. Inclusive, isso indiretamente me chama a atenção que é bom não trabalhar tarde da noite cansado, porque eu simplesmente inverti a ordem de numerador e denominador na fórmula do volume da esfera. E isso se propagou a toda a solução que eu fiz. Porém, como estamos trabalhando em ordem de grandeza, vocês vão poder olhar com cuidado que em relação a esse cálculo do tamanho do universo não houve alteração e o resultado final em ordem de grandeza continuou sendo 10 a 79 metros cúbicos. Tá? Então não houve uma alteração do resultado. Em relação ao cálculo da massa do universo, a mesma coisa. Tá? Não houve nenhuma alteração e o resultado continua sendo 10 elevado a 52 metros cúbicos. Ok? Mais uma vez, aqui registrado, não alterou o resultado do primeiro cálculo. Vamos agora à segunda parte. A segunda correção, né, eu mesmo observei que eu havia falado em núcleons, porém eu contei partículas subatômicas, né? Além de ter cometido o mesmo erro, que eu não tinha percebido ainda da inversão da fórmula. Tá? Mas o número de átomos continua o mesmo, e alterando para um núcleo por átomo, que eu tinha colocado 2 na primeira solução, continuamos com o resultado 10 a 79. Por quê? Este é o resultado correto, mas colocando aquele fator 2 de forma errônea, o valor passa a 14 vezes 10 a 78, que também, em ordem de grandeza, né, é arredondado para 10 a 79. Tá? A professora Iraci, que viu o vídeo com atenção e observou que eu havia utilizado a grafia e a pronúncia incorretas. Eu havia usado nucleons quando são núcleons, tanto a grafia quanto a pronúncia. Então, aqui o agradecimento e terceira correção. E aqui a quarta e última correção, finalmente, né, ainda decorrente daquele erro de desatenção, que foi esta alteração aqui. Porém, se vocês forem acompanhando os cálculos, vocês vão ver que novamente não houve alteração no resultado final. Tá? A densidade típica do núcleo continua, 10 elevado a 21. A densidade do universo já havia sido calculada, ela se mantém, e o resultado que eu encontro continua sendo 10 a 44. Mais uma vez, o gabarito é 10 a 45 e eu suponho que o professor Moisés utilizou um valor mais próximo do hélio. Eu optei, né, cada um de vocês vai fazer uma opção quando vocês forem modelar uma questão, estimar coisas em ordem de grandeza. Então eu vou ficar com o meu resultado ainda, que está razoável para o que eu penso que deveria ter sido feito. Eu entendo que o professor Moisés talvez tenha optado por um valor mais próximo do hélio. Tá? Bom, além do que nós já conhecíamos sobre a utilidade dos cálculos em ordem de grandeza, que é o quê? É um cálculo que você faz rapidamente e que ele consegue destacar se nos seus cálculos posteriores mais precisos você cometeu algum erro grosseiro, do tipo calcular a altura de uma pessoa como 6 km. Isso é um erro grosseiro. Né? Então, a estimativa e o cálculo por ordem de grandeza te previne de cometer esse tipo de erro num cálculo mais complexo. E esse erro aqui ainda demonstrou que, por ser aproximado, o cálculo
a estimativa de ordem de grandeza, ela absorve, ela é tolerante a pequenos erros e lapsos, né? Porque eles não alteram normalmente o resultado final, como ficou provado aqui. Ok? Muito obrigado, continuem conosco aí nos próximos vídeos.